Boa noite, senhores. Passando por aqui para fazer esse vídeo, é uma pequena live explicativa para esclarecer algumas dúvidas referentes à ação que foi feita nessa última semana, mais precisamente na sexta-feira. Acredito que as crianças chegaram em casa contando que iriam fazer uma prova. Na verdade, essa prova que eles vão fazer, ela é denominada avaliação semanal. É uma ação que faz parte do programa de educação integral da SEDUC, do nosso programa de educação integral. Nós temos a obrigação de fazer essa avaliação toda semana e eu vou explicar para vocês como é que ela funciona. A avaliação semanal é uma prática pedagógica importante em nossa escola, que faz parte do programa de educação integral da SEDUC, com o objetivo de acompanhar de forma contínua a aprendizagem dos estudantes. Então, toda semana eles vão passar por uma avaliação semanal para avaliar os conteúdos trabalhados naquela semana. Essa avaliação ela vai ter um peso de 2 pontos na média dos estudantes, tá? Então é muito importante que eles façam essa avaliação. Esse conteúdo é nada mais do que foi trabalhado durante aquele mês, porque essa avaliação ela é feita em blocos, tá certo? Todas as turmas elas realizam a avaliação no mesmo horário da semana, normalmente entre o sétimo e o oitavo tempo, para garantir organização e pontualidade. Então deixa eu explicar. O sétimo tempo das crianças começa às 2h08, tá? Às 2h30 nós vamos iniciar a avaliação. 2h30 eles vão ter 1h30 para fazer essa prova, é uma prova de gabarito. Precisamos que vocês orientem os estudantes a ler. Eles têm uma disciplina chamada Estudo Orientado, que faz essa orientação, mas nada impede de que vocês reforcem essa orientação em casa, que eles precisam ler as questões para responder a resposta que eles consideram correta. Porque a avaliação nada mais é do que uma atividade onde a gente vai visualizar o que de fato o aluno aprendeu daquele conteúdo. Ela tem 20 questões, então a logística funciona assim. Eles vão ter aula normal, às 14h08 começa o sétimo tempo, às 14h30 nós vamos dar um segundo sinal para início da prova. Essa prova vai durar 1h30, eles vão ter tempo suficiente para ler as questões e ela vai encerrar às 16 horas. Então, nesse dia, eles vão sair às 16 horas, porque eu preciso desses 45 minutos finais, até as 5 horas, para o professor aplicador corrigir e lançar na planilha os resultados, para a gente poder pontuar já essa prova de 0 a 2 pontos. Então, nós vamos criar o hábito de encaminhar para os senhores o calendário mensal do dia que vai ser feita essa avaliação. Ela nunca vai ser feita no mesmo dia, numa data fixa, toda sexta ou toda quarta, não. A gente vai variar até para não prejudicar a aula de determinada matéria somente naquele dia. Como nós iniciamos esse trabalho agora, em 2025, não tinha sido feito nenhuma vez, então eu preciso orientá-los que os meninos não saberão o dia da avaliação, porque a ideia é justamente avaliar o que de fato eles aprenderam significativamente e se eles estão com o hábito de organizar sua rotina de estudo. Eles têm 6 tempos de uma disciplina chamada estudo orientado que os ensina a estudar. Então eles têm que criar o hábito de ter uma rotina em casa no final de semana. Olha, esse final de semana eu vou revisar os conteúdos de português, matemática e história. No domingo eu vou revisar os conteúdos de geografia, ciências e matemática. Então é preciso que o aluno crie esse hábito. É por isso que ele estuda estudo orientado. Então, durante o mês, eles vão fazer 3 avaliações, com exceção do nono ano que vai fazer 4. Porque o nono ano ele tem uma prova em novembro, uma prova nacional chamada SAEB e SAERO, que numa próxima live, para os pais dos nonos anos, eu vou explicar com mais detalhes. Eu não sei se vocês tiveram reunião explicativa sobre esse assunto, mas é muito importante que os pais de nonos anos fiquem atentos a essa siglazinha, porque ela tem um significado muito especial, tanto para os nonos anos dos alunos, quanto para nós da escola. Então, aqui mais orientações a respeito da avaliação semanal. Os alunos que não podem ir sozinhos para casa, porque nós vamos liberar uma vez por semana às 16 horas
por conta da avaliação semanal, os pais não precisam se preocupar de não ter com quem deixar o filho, não ter quem venha buscar nesse horário. Nós vamos fazer uma organização que eles vão ficar aguardando os pais em nossas salas ambiente. Eu tenho sala de jogos, eu tenho sala de informática e eu tenho a sala de descanso. Então é muito importante que o seu filho não falte nenhum dia da semana, porque a avaliação semanal ela vai ser informada para os senhores durante o mês quais são os dias que vai acontecer. Então nesse dia é muito importante que o menino não falte, porque vale 2 pontos na média. Não se preocupem, porque ele vai soltar 4 horas, eu não tenho como buscar meu filho. Ele vai ficar com a gente até a hora que você puder vir buscar. Só vai para casa quem pode ir sozinho, quem já vai sozinho mesmo. E relembrando que ela tem peso de 2 pontos na média do bimestre. A prova do bimestre vale 5 pontos. As atividades que eles fazem em sala valem 3 pontos. E essa avaliação semanal ela vai ter um valor de 2 pontos. Então, o aluno que não fizer essa avaliação semanal, no determinado bloco, ele não vai ter esses 2 pontos na média. Então, ele vai perder uma grande oportunidade. Orientem seus filhos a manter o conteúdo da semana em dia. A organização mensal a partir de agosto, porque nós começamos a implantar agora essa avaliação semanal e nós tivemos que fazer uma pequena troca na ordem das disciplinas, porque eu quero já inserir esses 2 pontos na média do segundo bimestre, tanto de geografia e história quanto de matemática e ciências, porque nós observamos notas muito baixas no primeiro bimestre dessas matérias. Então, esse mês, excepcionalmente, o bloco de português vai ficar por último. Então, na primeira semana, a partir de agosto, vai ser organizado da seguinte maneira: o primeiro bloco vai ser o bloco de português, inglês e espanhol para o ensino médio. O ensino fundamental não tem espanhol. Arte e educação física. Na segunda semana, o bloco de matemática e ciências. No caso do ensino médio, entra biologia, física e química, aqui nesse segundo bloco. E na terceira semana, a avaliação semanal vai ser de geografia e história. Para o ensino médio, geografia de Rondônia, história de Rondônia, sociologia e filosofia. E na quarta semana, só os nonos anos é que vão fazer o simulado do SAEB e Saero, que é um simulado apenas com questões de português e matemática. Aqui eu passo para vocês um pequeno calendário para que vocês possam se organizar em relação às atividades que nós temos agora para esses 2 últimos meses antes das férias. Então, no mês de junho, nós vamos ter, na sexta-feira, agora dia 13, nós tivemos uma avaliação semanal do bloco de Geografia e História. Como eu expliquei para os senhores, eu fiz uma pequena mudança em junho, porque eu quero aproveitar esses 2 pontos já agora para o segundo bimestre. No dia 17, nós vamos ter a avaliação semanal do bloco Matemática e Ciências para o ensino fundamental, Biologia, Física e Química para o ensino médio. Do dia 23 ao dia 27 são as provas bimestrais. Essas aqui valem 5 pontos. Então eu tenho de manhã matemática, à tarde história de Rondônia e filosofia para o ensino médio. No dia 24 eu tenho matemática de manhã para todas as turmas e geografia de Rondônia e espanhol à tarde também para o ensino médio somente. No dia 25 eu tenho ciências de manhã para todas as turmas, biologia e sociologia à tarde para o ensino médio. No dia 26 eu tenho história de manhã para todas as turmas, inglês e química, inglês para todas as turmas e química para o ensino médio à tarde. No dia 27, na sexta-feira, nós temos a prova de geografia de manhã para todas as turmas, física à tarde para o ensino médio. No dia 30 de junho, que vai cair numa segunda-feira, é a nossa avaliação semanal do bloco de linguagens. O bloco de linguagens é o composto por língua portuguesa, língua inglesa e língua espanhola para o ensino médio. E aí, aqui nosso calendário de julho, para que vocês possam se organizar. Nós vamos mandar o bilhete quando estiver próximo, mas a gente já informa com antecedência para alguns pais que já estão perguntando. Do dia 9 ao dia 12, nós vamos ter os nossos jogos internos. Quando estiver mais próximo, a gente vai encaminhar um bilhete informando aos pais como que vai ser a organização desses jogos. É muito importante que os alunos participem, porque é de eletivo normal. Para aqueles alunos que não quiserem participar, nós vamos ter uma organização, ele vai fazer um trabalho, ele vai fazer alguma atividade dentro da escola, mas ele não vai ser liberado. Do dia 14 de julho é o conselho de classe, para que os professores possam reunir e analisar
os resultados das provas e verificar alguma modificação que possa ser feita. Nesse dia não haverá aula. No dia 15, nós vamos fazer a entrega de notas aos senhores, geralmente na parte da tarde, no horário de sempre. Vamos mandar o bilhete também. E as férias iniciam no dia 16 e vão até o dia 30 de julho, retornando para o terceiro bimestre no dia 31 de julho. Tá certo? Então, eu vou mandar tanto esse vídeo para vocês, como vou mandar esse documento com essas datas direitinho, para que vocês se organizem e leiam com atenção, principalmente aqui essa orientação sobre avaliação semanal. É muito importante para nós que essas crianças sejam avaliadas toda semana para a gente verificar o aprendizado. E dúvidas podem procurar a direção no dia e hora que acharem necessário e conveniente para os senhores. Tá certo? Um bom final de semana para todos.